disciplina, meu Deus, disciplinas espirituais. Amém, queridos? Amém. Nossa série Disciplinas Espirituais. Eu falei disciplinas e já li o texto de hoje, eu ia ficar só no texto de hoje. E nós estamos gratos porque Deus tem nos ensinado extraordinariamente. Meus irmãos, eu ouço todas as mensagens que nós ministramos, e eu sempre vou ouvindo ali, e como Deus está tratando conosco, não é verdade? Como Deus está falando e nos ensinando, até de forma que eu falei com a Lê esses dias, eu falei, olha, essa série tem que se tornar série de discipulado na nossa igreja, para a gente avançar, não é? Mas bem, vamos seguir com o que temos como tema para hoje. Para isso, abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 1. Marcos 1, nós vamos ler o verso 35. E esse texto diz, Marcos 1:35, no dia seguinte, antes do amanhecer, Jesus se levantou e foi a um lugar isolado para orar. Amém? Tendo se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. E eu ainda quero fazer menção de um outro texto que nós vamos passar por ele nessa mensagem, que é o Salmo 46:10. E o que diz o Salmo 46:10? Precisa abrir para lembrar ou não? Não? Fala aí então. É isso mesmo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Bem, queridos, hoje nós chegamos à nossa disciplina da solitude. Aquela que o Felipe sempre acha que é ela, mas nunca é. E bem hoje que é ela, ele não veio para falar que era ela. Hoje nós vamos falar sobre a disciplina da solitude. Talvez você tenha esse termo como um termo novo para você, mas nós vamos entender o que ele significa. Então, o nosso tema é a disciplina da solitude, quando o silêncio se torna morada e não prisão. Teresa de Ávila, que é um ícone, eu vou explicar um pouquinho mais sobre isso logo na sequência, mas nós temos usado algumas referências de pessoas que tiveram revelações específicas de Deus. E muitas vezes nós sabemos que o conhecimento das questões de Deus está mais ampliado do que nós pensamos. Então, Teresa de Ávila, ela diz assim: aquieta-te em solitude e encontrarás o Senhor em ti mesmo. Olha que interessante. E eu começo dizendo, meus irmãos, que nós vivemos numa civilização que tem pavor do silêncio. Tem dificuldade com isso. O barulho virou estratégia de sobrevivência. As pessoas, elas acordam e imediatamente abrem o telemóvel. Trabalham com música ao fundo. Comem com a televisão ligada. Dormem ouvindo um podcast a tocar, outras coisas. Isso para nós revela que não é coincidência. Nós estamos fugindo de alguma coisa. É alguma coisa que nós estamos fugindo. E sabe de que é que nós estamos fugindo de verdade? Estamos fugindo de nós mesmos. Aleluia. Estamos fugindo de nós mesmos. Até a garrafa quis fugir agora. E não só fugindo de nós mesmos, mais profundamente estamos fugindo de Deus. T.S. Eliot, ele diagnosticou nossa cultura com precisão cirúrgica. Ele disse o seguinte: onde deve ser encontrado o mundo em que ressoará a palavra? E ele diz assim: aqui não, pois não há silêncio suficiente. Ai. Vocês compreenderam? Eu vou dizer mais uma vez. Onde deve ser encontrado o mundo em que ressoará a palavra? Aqui não, pois não há silêncio suficiente. A voz de Deus, meus irmãos, ela não compete com o ruído do mundo. A voz de Deus não grita, a voz de Deus sussurra.
Enquanto a nossa vida estiver preenchida com barulho de movimentos constantes, urgências, notificações, essa voz continuará a ecoar num quarto que nós nunca abrimos. Elias, ele descobriu isso numa caverna no Monte Horebe, exausto, derrotado, e aí ele vai perceber que Deus não estava no vento impetuoso, que Deus não estava no terremoto, que Deus não estava no fogo. Deus estava na voz mansa e delicada, na brisa suave, que só pode ser ouvida quando todo o ruído cessa. Isso está registrado lá em 1 Reis 19, 11 a 13. O problema de Elias não era falta de atividade, era excesso dela, sem espaço para a presença de Deus. E aí Deus vem e não o repreende. Deus vem e o alimenta. Deus vem e o deixa descansar. E aí Deus o encontra no silêncio. A disciplina da solitude, ela não é um luxo para monges medievais. Quando a gente fala sobre solitude, pensa já logo no alto da montanha, nos mosteiros, mas não é verdade. Ela não é uma prática de introvertidos contemplativos. Ela é uma necessidade espiritual urgente para qualquer discípulo que deseja ouvir a Deus. Então, qualquer pessoa que quer realmente ouvir a Deus vai precisar aprender a disciplina da solitude. Qualquer pessoa que queira ouvir a Deus, qualquer pessoa que queira realmente conhecer a si mesmo, ela precisa de solitude. Qualquer pessoa que queira conhecer aos outros em profundidade, ela precisa de solitude. É neste sentido que no livro Celebração da Disciplina, Foster ele afirma com clareza: solidão é vazio interior. Solidão é vazio interior. Solitude é realização interior. Então, solitude não é solidão. Fala aí para o seu irmão, solitude não é solidão. Porque solidão é vazio interior. Agora, solitude é realização interior. E a diferença entre elas é Cristo. A diferença é Cristo. E é isso que nós precisamos aprender a cultivar. Então, como eu disse que explicaria para vocês, antes de nós continuarmos, é importante nós sabermos algo fundamental ao longo dessa série, é que nós estamos aprendendo com autores da espiritualidade cristã histórica, teólogos, reformadores. Algumas citações que nós fazemos são de pessoas que se aplicaram profundamente à Bíblia, ao conhecimento bíblico, mas através da teologia católica, não deixando de ser cristã. Então, aquilo do que se pode aproveitar, do que eles extraíram para nós estamos utilizando, tá bem, queridos? Então, nós citamos aí Teresa de Ávila, João da Cruz, Tomás de Kempis, e são grandes escritores, grandes teólogos de assuntos que trazem profundidade do contexto bíblico, tá bom, queridos? Então, nós não estamos endossando tudo o que eles dizem ou que eles praticaram, mas nós estamos reconhecendo que, assim como os grandes reformadores, que o Espírito Santo tem falado à igreja ao longo dos séculos, por meio de homens e mulheres que buscaram a Deus sinceramente. Amém, queridos? Glória a Deus. A Bíblia, ela permanece a norma suprema, sempre, tá bom? Então, nós não estamos aqui fazendo uma mensagem do livro, nós estamos fazendo uma mensagem bíblica e que encontra apoio no livro e nos diversos conhecimentos que nós podemos trazer como contribuição. Então, tudo que for consistente com a Bíblia, nós recebemos com gratidão. Amém, amados? Então, vamos lá. Falando sobre a disciplina da solitude, nós já entendemos que solitude não é solidão, tá bem? Nós precisamos aprender a disciplina da solitude a partir do nosso principal referencial. Se nós somos cristãos, nós somos porque seguimos Ele é o nosso mestre, o nosso professor, o nosso ensinador. Então nós precisamos começando aprendendo com ele, que praticava a solitude. Então a vida mais significativa que existiu na Terra foi pontuada por silêncio, que é a vida de Jesus. Então, se existe alguém que não precisava da solitude, como nós precisamos, por razões de fragilidade
ou limitação, foi Jesus. Foi Jesus. Ele tinha acesso ao Pai, ele tinha comunhão perfeita com o Pai, ele era o Filho de Deus e tinha acesso perfeito. Não havia pecado na pessoa de Jesus. Amém, queridos? Não havia ansiedade que o dominasse, não havia confusão interior que precisasse ser resolvida, mas mesmo assim ele praticou a solitude. E se ele praticou, devemos nós praticar ou não? Quando nós olhamos para os evangelhos, nós vamos ver que no início do ministério, antes de qualquer coisa, Jesus passou 40 dias sozinho no deserto. Mateus 4, 1 a 11. Antes de escolher os 12 apóstolos, uma das decisões mais consequentes da história, ele passou a noite inteira sós no monte a orar. Lucas 6,12. Quando recebeu a notícia da morte de João Batista, Mateus 14, 13 vai dizer, retirou-se dali num barco para um lugar deserto à parte. Ele foi orar, foi meditar, foi ficar em silêncio. Após alimentar 5.000 pessoas com 5 pães, um dos maiores milagres do seu ministério, ele dispensou os discípulos e as multidões e subiu ao monte para orar sozinho. Mateus 14, 23. Depois de uma noite intensa de trabalho em Cafarnaum, o evangelista Marcos registra, no capítulo 35, tendo se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. E Lucas acrescenta um padrão. Lucas 5,16. Jesus se retirava para lugares solitários e orava. Jesus se retirava, não é apenas se retirou, demonstrando que era um hábito de Jesus, era uma ação contínua, não uma reação esporádica ao estresse. Quando é que nós falamos que precisamos, eu preciso de um tempo, eu preciso ficar sozinho? É quando a gente já passou da tampa, não é? A gente fala assim, preciso de umas férias, preciso... Mas a Bíblia, na sua sabedoria, Deus, na sua grandiosa graça sobre nós, ele já está nos ensinando que isso deve ser uma disciplina para as nossas vidas. Amém? Então, nós podemos nos precaver de estresse, de ansiedade, de nervosismos à toa, de pressão alta e tantas outras coisas, se nós praticarmos as disciplinas espirituais. Amém, queridos? Lembra-se que eu disse de um irmão pastor que lá no Brasil, muito usado, um abençoado, escritor, e ele disse uma vez, numa aparição que ele teve, ele disse, irmãos, eu tenho tido episódios de ansiedade, e quando eu estou nesses momentos, eu me lembro que eu sou crente, eu tenho uma Bíblia. Olha aí, não precisava ter crise de ansiedade, meus irmãos, se nós estivéssemos usando a Bíblia, se nós estivéssemos praticando todas as nossas disciplinas espirituais. Amém, queridos? Então, Jesus, ele tinha como hábito, ele tinha como prática, não como reação ao estresse. Então, em um ritmo deliberado da vida, ele colocava o momento a sós, a solitude, em prática. Então, antes da transfiguração, nós vemos a solitude no monte, Mateus 17, 1 a 9. Antes da cruz, nós vemos solitude no Getsêmani, Mateus 26, 36 a 46. Então, o padrão é inegável e ele é exemplar para nós, ele é instrutivo para nós. Jesus entrava na solitude antes das grandes decisões, entrava depois dos grandes sucessos, entrava no meio das grandes pressões, antes, durante e depois. Percebe? A solitude não era a fuga da missão, era o combustível para ela. Olha, ficar sozinho, queridos, na presença de Deus, é instrumento para nós continuarmos. É combustível para nós avançarmos. Então, a solitude não era a ausência de responsabilidade, era onde a responsabilidade recebia direção e força. Isso nos coloca diante de uma pergunta direta. Se Jesus, sem pecado, sem fragmentação interior, em comunhão perfeita com o Pai, considerava a solitude indispensável, o que isso nos diz sobre nossa necessidade dela? Uau! Se Jesus fazia, deveríamos nós fazer sim ou não?
Então nós estamos falando hoje de algo que é indispensável ao discípulo de Jesus. É constitutivo de quem quer andar na presença dele. Há um escritor alemão, Dietrich Bonhoeffer, um teólogo, no seu clássico chamado Vidas Juntos, ele escreveu algo que merece ser gravado na nossa memória como igreja, como congregação. E ele disse assim: aquele que não pode estar sozinho, tome cuidado com a comunidade. Aquele que não está em comunidade, cuidado com o estar sozinho. Quem desejar a comunhão sem solitude, mergulha no vazio de palavras e sentimentos. E quem busca a solitude sem comunhão, perece no abismo da vaidade, da autoinfatuação e do desespero. Meu Deus, que extraordinário! Está notando aqui que isso aqui trata de nos mostrar uma vida de equilíbrio? Então tem gente que só quer viver no auê, só no furdunço. Não, eu quero estar com a galera, eu gosto de estar com as pessoas. Mas, biblicamente, nós vamos entendendo no processo que é importante, assim como é importante estar com todos, é importante estar sozinho. Nós vamos passar por isso, mas a Bíblia diz que há tempo determinado para cada coisa. E dentro disso ela vai dizer que há tempo de falar e tempo de estar calado. Nota? Então, queridos, a solitude e a comunidade, elas não são opostas. Elas são complementos. A solitude nos prepara para a comunidade. Então, nós temos uma mania de pensar na comunidade, como a Mirella citou aqui, nós sempre dizemos isso. Eu vou lá para receber. Nós nunca devemos ir ao templo ou à comunidade para receber. A intenção, a maneira certa de vir aqui é para entregar, primeiro, culto ao Senhor. E no culto ao Senhor, ser instrumento para liberar para o outro. Agora, é claro, se nós somos uma comunidade com essa capacitação, ninguém fica sem receber nada. Percebe? Se cada um vem com a disposição de entregar, meu irmão e minha irmã, vai sobrar presente e bênção para nós. Mas o problema é que nós chegamos na escassez. Não temos vida com Deus, não temos intimidade, não temos solitude, estamos atarefados, cheio de estresse, cheio de coisa, cheio de mimimi. Aí chega aqui, é aquele velho problema. Ai, Deus, preciso. Ai, Deus, ninguém olhou para mim, ninguém me deu um abraço, ninguém falou comigo. Isso é miséria do cão, meus irmãos. Agora, quando nós estamos bem resolvidos na nossa intimidade com Deus, amados, tudo fica muito melhor, tudo fica tranquilo. Então a solitude nos prepara para a comunidade e a comunidade nos devolve a solitude com maior profundidade. Percebe? Então, cada oportunidade que nós temos de estar aqui deve nos levar para o secreto com Deus e dizer: Deus, abençoe os meus irmãos, abençoe a minha igreja, abençoe a obra que o Senhor está fazendo no nosso meio. Entende? Sozinho nós fazemos isso. Senhor, como que eu posso servir melhor? Olha, como que eu posso te servir melhor? Como que eu posso servir a comunidade melhor? Então, quem nunca está a sós com Deus, nunca tem nada verdadeiro para dar para os outros. Quem nunca está a sós com o Senhor, nunca tem nada verdadeiro para dar para os outros. É forte, não é, Vaz? É forte. Então, queridos, quem nunca está com os outros, perde o senso de realidade e propósito que a comunidade oferece. E Jesus nos mostrou os dois modos de viver. Então nós somos chamados para viver os dois. Então Jesus, ele estava sempre cheio de gente, mas ele tinha um tempo que fala: agora fica todo mundo aí, que eu preciso ficar sozinho. Amém, queridos? Então, a saúde da jornada, a saúde da vida, a saúde do ministério, a saúde da família está em que cada um desenvolva esse padrão. Então, entenda que Jesus é o nosso real padrão de vida de solitude, assim como ele é de comunidade também, tá bem? Agora, por que nós fugimos do silêncio? Por que é que nós fugimos dessa solitude que estamos falando? Porque até esse termo não é nem tão propagado entre nós, não é? Porque a gente, principalmente os pentecostais, nós somos do barulho, do glória, do aleluia. Faz barulho aí, igreja! Mas poucas pessoas estão nos orientando, dizendo: querido, é bom ficar quieto um pouco, é bom calar a boca um pouco, não é? E aí tem algumas igrejas que a gente vai que dá vontade de falar assim: irmão, só ouve agora, por favor. Ó, silêncio.
né? E às vezes a gente tem que dar uma diretriz dessa, porque tem igreja que os caras não param nem a pau, né? Então nós precisamos aprender a não fugir do silêncio. Então o barulho ele é muitas vezes um sintoma espiritual e não apenas um hábito cultural. E aí nós percebemos que para cultivar a solitude nós precisamos primeiro entender por que nós a evitamos. E a resposta é mais espiritual do que cultural. E aí Foster ele vai dizer que nosso medo de ficar sozinhos impulsiona-nos para o barulho e para as multidões. Conservamos uma constante torrente de palavras, mesmo que sejam ocas. Ai, aí é o famoso fala demais. Mas por quê? Porque o silêncio nos aterroriza. E aí, queridos, nós vamos encontrar aqui alguns porquês disso. E o primeiro porquê é porque o silêncio nos confronta com nós mesmos. Vocês já notaram isso? Quando a gente decide assim ficar quieto, a gente começa a perceber tudo que está falando aqui, tudo que está rolando, e aí tem hora que você fala assim, meu Deus, nem eu me aguento. Nem eu me aguento. Hã? Tá vendo? Então, um filósofo matemático francês do século 17, Pascal, quem estudou matemática lembra do Pascal, escreveu algo devastadoramente honesto. E ele disse: toda a infelicidade dos homens vem de uma única causa: não saber como ficar quieto num quarto. Pensa, nós vivemos uma geração doente, que é uma geração do barulho, uma geração do aceleramento. Quem aqui consegue ver uma coisa com mais de 2 minutos? Quem aqui consegue assistir um vídeo inteiro sem botar no 2? E se não comprar o Premium, vai pro 3 ainda, né? Porque o Premium agora dá para pôr no 3. Meu Deus! Então, queridos, nós precisamos entender isso. Toda a infelicidade dos homens vem de uma única causa: não saber como ficar quieto num quarto. Quando nós paramos de correr, quando nós paramos de produzir, de nos distrair, o que é que nós encontramos? Encontramos pensamentos que não queríamos pensar. Encontramos perguntas que não queríamos responder. Encontramos o peso de escolhas que fizemos. O barulho funciona como anestesia, enquanto tudo é barulhento, não precisamos sentir. Então, tá na muvuca, tá barulho, tá ouvindo. Então, agora quando você precisa lidar consigo mesmo, é aí, queridos, que nós chegamos na fuga de nós mesmos. Mas a fuga de nós mesmos é também uma fuga de Deus. Nós lembramos da história de Gênesis. Adão, após o pecado, ele escondeu-se, não de si mesmo, mas de Deus. E aí Deus veio chamando: Adão, onde estás? Gênesis 3:9. O silêncio, meus irmãos, traz de volta ao centro do campo de visão. E isso é assustador para nós, muitas vezes. Para quem sabe que há algo que precisa ser resolvido entre a sua alma e o Senhor. Então as pessoas, elas estão fugindo de si mesmas, fugindo de Deus, porque não querem encarar a realidade. E o silêncio nos coloca de frente com a realidade. O segundo porquê nós fugimos do silêncio é porque o silêncio ameaça o nosso controle. Foster ele vai identificar algo que raramente admitimos. E ele diz: estamos demais acostumados a depender das palavras para manobrar e controlar os outros. Se estivermos em silêncio, quem assumirá o controle? Deus fará isso, mas nunca deixaremos que ele assuma o controle enquanto não confiamos nele. Uau! É isso. Então a linguagem, ela é muitas vezes poder. E quando nós falamos, nós gerimos a nossa imagem. Nós explicamos as nossas ações. Corrigimos os nossos equívocos. Ajustamos o que os outros pensam de nós. Então alguém fala e nós, não, veja bem, não é bem assim não. Você interpretou errado. Não é? Nós estamos sempre administrando com o nosso barulho. Mas o silêncio, ele entrega tudo a isso a Deus. E isso exige uma fé profunda. E aí, estando com ela aqui, eu sempre me lembro de algo que ela fala para nós a vida inteira. E algo que ela sempre... Ela dá esse conselho para todo mundo a vida inteira que eu conheço. Ela fala isso. Ela falou, o calado sempre
vence. O calado sempre vence. E ela sempre fala isso para todo mundo. Então, queridos, nós não precisamos ficar nessa dinâmica de autojustificação quando nós aprendemos a entregar a vida totalmente a Deus. O problema é que nós não entregamos a vida totalmente a Deus. E não aprendemos a silenciar. Não aprendemos a solitude. Há uma história de um monge medieval que estava a ser injustamente acusado. Olhando pela janela, ele viu um cão a rasgar um tapete. E ao visualizar esta imagem, o Senhor lhe falou: é isso que estou fazendo com a sua reputação. Mas se você confiar em mim, não terá necessidade de preocupar-se com as opiniões dos outros. Uau! Estamos dispostos a isso, queridos? Quase nunca estamos dispostos a isso. Nós queremos defender nossa reputação. Por que nós temos muitas vezes vergonha de falar um simples Jesus te ama, para quando Deus impulsiona nosso coração lá no meio da rua, e fala, não, mas o que o cara vai pensar de mim? Vai pensar que eu sou louco? Vou sair falando Jesus te ama? Porque nós estamos preocupados demais com a nossa reputação. Ah, como é que eu vou entrar ali no boteco, no restaurante, no bar, no café? Vou falar, pessoal, olha, eu estou aqui para dizer que Jesus ama vocês. Ah, eu tenho vergonha. Por quê? Porque você quer manter sua reputação. Você quer estar bem na fita com todo mundo. Percebe? Faz sentido ou não faz sentido? Então, um dos frutos mais preciosos do silêncio é a liberdade de deixar que a nossa justificação fique inteiramente nas mãos de Deus. Não precisamos nos defender, não precisamos explicar. Deus é o nosso advogado. Lembra? Meu advogado é o meu Senhor, ele me defende do acusador. Outra razão, porque a nossa cultura confunde valor com produção. Nós vivemos numa era que mede o valor humano pela produtividade. Então, quem produz vale, quem descansa perde, quem para fica para trás. E essa lógica penetrou profundamente nas igrejas. Os líderes mais admirados são os mais ocupados. Os pastores com mais agendas são os mais respeitados. O silêncio parece preguiça espiritual. Eu às vezes fico perguntando, Deus, será que eu fiz uma escolha certa lá no passado? Mas o tempo vai passando e eu vou tomando consciência que sim, porque eu disse 299 vezes pelo menos para ler, eu sempre disse assim, amor, eu quero ser plenamente útil na mão de Deus. Eu quero ser ferramenta extraordinária. Mas eu sempre disse para ela, eu nunca quero ser um pastor de agenda cheia. Eu sempre disse isso para ela. Eu nunca quero ser essa pessoa que está toda hora tomada. Eu quero ter tempo, eu quero ter vida com Deus. Entende? Por isso que, como eu disse no domingo, eu persigo Jesus nessa linha da simplicidade. E aí nós olhamos Jesus que fazia obras extraordinárias. Mas ele tinha tempo para sentar com as crianças. Ele tinha tempo para falar com os discípulos. Ele tinha tempo para ir sozinho fazer o seu tempo com Deus. Ele tinha tempo para parar e comer um peixinho assado depois da pesca. Ele tinha tempo para multiplicar pães e peixes e ele tinha tempo para sentar e comer os pães e peixes multiplicados. Percebe? Então eu sempre disse isso, eu não quero ser uma pessoa de agenda cheia. Eu quero ter tempo para Deus. Amém? Porque pessoas de agenda cheia não têm tempo para Deus. É por isso que o salmista mostra para nós que, ao contrário do que o mundo pensa, nós devemos aquietar-nos. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. E é interessante olharmos para o original desse texto do Salmo 46:10, porque quando ele fala aquietai-vos, ele usa a palavra rafá, que significa soltar, deixar, cair, abandonar a tensão. Então ele está dizendo assim, olha, na minha presença se larga. Já ouviram eu dizendo assim, deita nessa palavra? É isso que eu quero dizer para você. Se larga nisso, se deixa nisso. Deita na presença de Deus, na confiança de quem Ele é. Abandone a tensão.
Uau! Vocês percebem como nós muitas vezes estamos vivendo uma vida tão fora de padrão e achando que nós é crente, que nós é demais, e Deus está falando, não, você está fazendo muita coisa, um ativismo doido. E não é isso. Nós temos que ter tempo para viver com Deus. Amém, queridos? Então Deus, ele não está a dizer, aquiete-se um pouco e depois volte a correr. Ele está dizendo, na quietude você aprende quem eu sou. E quando aprende quem eu sou, aprende quem você é. Uau! Então a solitude, ela não é a ausência de produtividade. Ela é o lugar onde a identidade é formada. Então é o lugar que nós devemos estar. Meu Deus! Meu Deus! E quanta gente perdida no nosso tempo. Grandes homens, grandes mulheres, vai cumprindo agenda, viaja e vai e volta e não tem mais tempo para nada do que é vida de verdade. Não tem tempo com Deus. É só ativismo, não tem tempo para a família, não come direito, não compensa. Sabe esse memezinho da atualidade? Não compensa não. Não compensa. Então a vida tranquila e nós sempre dizemos, né, nós já conversamos sobre isso, algo que Deus tem tratado com as nossas vidas nessa nação é isso, não é? Porque, de certa forma, exige uma certa correria, mas ao mesmo tempo, nós notamos que, comparado pelo menos ao que era no Brasil, eles são muito mais sossegados, muito mais morosos. E aí a gente veio para cá e percebeu Deus plantando essa cultura em nós para dizer, ei filho, é mais devagar. É mais devagar. Não é? Então a gente já queria chegar aqui, tá fazendo e tal. E Deus foi me ensinando, filho, é devagar. Ele não é o Martim da Vila, mas ele quase cantou, é devagar, é devagar. Agora, queridos irmãos, há um outro motivo disso. É porque nós confundimos solidão com solitude. Por que nós fugimos do silêncio? Porque nós confundimos esses termos. Então, essa é uma distinção que Foster ele vai considerar fundamental e ele vai dizer para nós: solidão é vazio interior, solitude é realização interior. Então, enquanto um está nos desgastando, destruindo, o outro está nos formando, nos modelando, nos dando saúde. Então, a solidão é uma prisão. Nós estamos a sós e sofremos por isso. A solitude é uma escolha. Nós buscamos o silêncio como espaço de encontro com Deus. Nós buscamos. Ou devemos buscar. A solidão é gerada pelo abandono. A solitude é gerada pela fé. Muitas pessoas evitam ficar a sós porque já experimentaram a solidão dolorosa. E aí tem medo, percebe? Agora, não sabem ainda que existe outro tipo de estar a sós. Aquele em quem se descobre que nunca se está verdadeiramente sozinho. E aí nós voltamos para a referência do apóstolo Paulo, quando ele escreveu das profundezas de uma prisão, lá em 2 Timóteo 4,17. O Senhor esteve ao meu lado e me fortaleceu. Quem consegue entender isso? Só quem realmente se põe em um estado de solitude e não permite que a solidão domine. Nesse caso de Paulo, não havia comunidade por perto, havia silêncio, paredes, isolamento, mas havia a presença do Senhor. Amém? Então, toda vez que você é consciente de que Deus está, você está vivendo a solitude e não a solidão. Então, tome essa consciência para a sua vida. A solitude cristã não é a ausência de companhia, é a descoberta de que a companhia de Cristo basta. Uau! Maravilha, Ana? Está entendendo? Está entendendo? Então é assim que funciona, queridos. Mas nós muitas vezes estamos perdidos. Não, não posso ficar sozinho. Não, eu tenho que ir ali falar com alguém. Não, eu tenho que ligar para alguém. Não, eu tenho que mandar uma mensagem. Não, meus irmãos, nós não aguentamos, nem no culto ali, tá vendo aquele menino? Nem no culto a gente aguenta ficar um tempo prestando atenção em Deus. A gente tá ali, e aí logo já cata o celular. Qualquer silenciozinho que deu na nossa vida, a gente já mete a mão no bolso, cata o celular e vai ver o que está acontecendo. Não é? Isso quando ele já não está nesse movimento dos sons, né? Meu telemóvel vive no silencioso, vive. Eu só vou descobrir que você me ligou depois que eu for lá e olhar, você, me ligou. Aí eu vou. Fora disso, meus irmãos,
A Laura tem uma bênção de que sempre que ela liga, eu estou perto do telemóvel, né? Senão ela ia sofrer os furos em solitude na escola dela, porque a mãe dela não atende, a mãe dela nunca atende. Né? Se eu ou a Laura liga, ela nunca atende. Ela te atende, Júlio? Porque eu e a Laura, ela nunca atende. Aí toda vez, olha, se eu vou em algum lugar, eu quase nunca ligo, mas quando eu vou ligar, não atende. Então, queridos irmãos, isso é só um parênteses, né? É só um parênteses. Nós precisamos compreender que solitude não é solidão, tá? E por que é que esse assunto ele é mal compreendido? Então, nós vimos aqui 4 motivos, pelo menos. Porque o silêncio nos confronta com nós mesmos. Porque o silêncio ameaça o nosso controle. Porque a nossa cultura confunde valor com produção. E porque confundimos solidão com solitude. Estão compreendendo? Estão avançando? Agora, algo que nós precisamos avançar ainda no entendimento dessa disciplina, a disciplina da solitude, que é algo do nosso interior. E é compreender que nós vamos passar por noites escuras da alma. E mesmo passar por noites escuras, não significa que Deus nos abandonou. Não significa que nós estamos em algum problema. Não significa um problema para nós. A noite é necessária, não é? A noite é necessária. E a noite na vida também é necessária. E às vezes, na noite, o choro dura a noite inteira. Mas o que nós estamos recebendo nessa noite? Cura, transformação, diretrizes. Recebendo respostas de Deus. Na noite de choro, quantas respostas nós já não recebemos? Então é importante aprender a aplicar esses momentos na nossa vida. Então a solitude, ela transforma o que dizemos, porque transforma quem nós somos. Foster, ele une esses dois conceitos de solitude e silêncio, não como a mesma coisa, mas como uma não existindo plenamente sem a outra. Então, sem silêncio não há solitude. Tá bem? Então não adianta você dizer assim, eu estou precisando de uma tranquilidade para minha cabeça, eu vou passar um tempo sozinho, eu vou sair, eu vou lá no parque, eu vou sentar no banco, e aí lá no banco, tu fica no telemóvel. Você fica fazendo o que não devia. A solitude, ela envolve um tempo de descanso, um tempo de relaxamento dos afazeres e um tempo de comunhão com Deus, ok? Então, muito embora o silêncio às vezes envolva a ausência de linguagem, ele sempre envolve o ato de ouvir. Solitude é uma atitude também, assim como a meditação, de ouvir a Deus, mas de ouvir profundamente, de ouvir o confronto de Deus. E o simples refrear-se de conversar sem um coração atento à voz de Deus não é silêncio. São pessoas que dizem assim, eu vou ficar 40 dias sem falar, não fala comigo, não vou falar com ninguém, eu vou fazer um jejum de palavras. Jejum de palavras é só jejum de palavras. É só jejum de palavras. É como dieta e jejum. Não, simplesmente não falar é só não falar. Mas a solitude é um não falar para ouvir Deus. Então essa é uma mensagem de advertência pastoral, meus irmãos, porque é possível estar em silêncio físico e completamente ausente de Deus. Não adianta. Isso não é solitude. Para que haja solitude, nós precisamos do controle da língua como disciplina espiritual. Controle da língua. Controle. Tiago, ele dedica uma sessão inteira do seu texto à língua, e ele vai dizer que é o fogo que queima florestas, é o leme que guia navios. Lá em Tiago 3, 1 a 12. Ele afirma que quem controla a língua é uma pessoa perfeita, madura e completa. Por quê? Porque a língua é o termômetro da alma, revela o que está dentro. E é também o termostato, influencia o que se passa dentro. Entende? Então, da mesma forma que a sua língua vai produzir o que já está passando, ela também vai reforçar. Ela vai criar. Então, há um provérbio antigo que diz: o homem que abre a boca fecha os olhos. Então, nós falamos
tanto e deixamos de ver. Ah, blá, 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 e você parou de olhar de verdade. Você parou de observar de verdade. Então, quando a gente abre muita boca, a gente deixou de observar. Então, lembra daquela historinha do rapaz que falou assim, pastor, vou sair da igreja por causa disso, porque a irmã aquilo, porque aquilo outro. Aí o pastor falou, querido, você pode sair da igreja, mas antes, pega a bandeja, bota um monte de copo de água. Agora serve para os irmãos, serve para a igreja. Aí foi, serviu. Aí foi enquanto você estava servindo, o que você ouviu eles falando? Não ouvi nada. E o que isso significa, pastor? Parece tão simplório, né? Mas é profundo. Quando você está servindo, você não tem tempo para ficar observando as mazelas dos outros, você apenas está servindo. Entende? Então, quem abre a boca, fecha os olhos. É assim. Então, eu não estou vendo, eu só estou blá, 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 porque eles falam, porque eles fazem, porque não faz, porque isso e aquilo outro. Então, é importante nós aprendermos, queridos, a ouvir, a atender. Tá bem, amados? E aí, tantas vezes nós falamos tanto que deixamos de ver. Nós explicamos tanto que deixamos de escutar. Nós apresentamos-nos tanto que deixamos de nos conhecer. Algumas vezes nós já criamos um estereótipo de não, porque eu sou assim, porque eu faço isso, porque eu sirvo na igreja, porque eu sou crente, porque eu sou de Jesus, porque eu já fiz o curso não sei das quantas, porque eu... E você já perdeu a identidade, você não sabe mais nem quem você é, de tanta mentira que você está contando de você mesmo, que não está nem praticando nada, e aí virou um furdúncio. Percebe? É por isso que Eclesiastes 5:2 vai dizer para nós, não te precipites com a tua boca, nem o teu coração apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu na terra, portanto sejam poucas as tuas palavras. Eita! Tá mudando o nosso jeito de orar isso aqui, não tá, irmãos? Esse negócio de disciplina espiritual aqui tá mudando o nosso jeito, hein? Então aproveita, queridos. Poucas palavras. Vamos trazer a plaquinha do autocarro para nós. A fale com o motorista, somente o indispensável. É isso, queridos. É isso. Muito silêncio, muito ouvir. 5:2. Poucas palavras, muito silêncio, muito ouvir. Então, Foster chama de sacrifício de tolos a conversa religiosa de iniciativa puramente humana. Falar de Deus em vez de falar com Deus. Encher o culto de sons em vez de abrir espaço para a voz do Espírito. Aí um exemplo que estratégico, Pedro no Monte da Transfiguração, ele começa a falar quando estava em silêncio, quando devia estar em silêncio adorador. Está entendendo? Cara, vocês têm noção do momento que Pedro está vivendo? Jesus transfigurado, a glória plena ali. O céu na terra. O céu na terra. Tal Moisés, o Elias. Ele devia estar ali, ó, só embasbacado. Aí ele vai, o Pedrão vai erguer, vai, Senhor, quer que não faz uma tenda aqui? Cala a boca, Pedro. Cala a boca, Pedro. Você já viu aquelas pessoas que vai receber uma oração, aí você vai orar por ela, aí ela começa a dizer, Senhor, sim, Senhor. Eu falo, irmão, espera um pouquinho, deixa eu orar por você. Escute a oração. Percebe? Aproveita o momento. Mas não, a gente quer falar. A gente quer se envolver. De forma errada. Aí vai lá, Pedro, se quer, instalei aqui 3 tendas. Pedro, pediu alguma coisa? Cala a boca, rapaz. Fica quieto. Fica quieto. E é para ficar tão quieto que nós vai descer desse lugar aqui, vocês não falam nada disso, até eu subir. Aí só depois que passou o tempo que Pedro vai escrevendo as epístolas dele, nós estivemos com o Senhor e vimos ele transfigurado. Você lembra disso? Só depois ele vai escrever, porque era para ficar quieto. Tem tempo de ficar quieto, queridos. Tem tempo de ficar calado. Tá bem? Então ninguém estava falando com Pedro. E era sacrifício de tolo, palavras que preenchem o espaço sagrado antes do que Deus possa fazer. John Newman, um quacre, sabe quem são os quacres? Aqueles das roupas pretas, que viviam em comunidades, são cristãos, viviam em comunidades mais interioranas, né? Ele registrou no seu diário uma das descrições mais honestas do processo de aprender a calar. Ele escreveu assim: um dia, encontrando-me sob forte operação do Espírito,
Levantei-me e disse algumas palavras numa reunião, mas não me mantendo junto à abertura divina, falei mais do que era exigido de mim. Percebendo logo o meu erro, fiquei com a mente aflita algumas semanas, sem nenhuma luz ou consolo. Lembrava-me de Deus e ficava perturbado. E no auge da minha tristeza, ele teve piedade de mim e enviou o Consolador. Meu Deus! Vocês entenderam o que é isso aqui? Vocês entenderam? Ele está dizendo assim, Deus falou para eu falar alguma coisa. E aí eu falei o que Deus mandou, mas me emocionei e falei mais ainda. E queridos, eu sei o que é isso. Eu sei plenamente. Eu sou um homem de palavras. Eu vivo pela palavra. Eu sou um pregador da palavra. E na minha maturidade, já tive tempos que eu sofri demais porque eu percebi, eu falei, fui além da risca. Estava muito bom. Estava muito bom o que Deus já tinha dito. Para por ali. Percebe? Para por ali. Mas não, eu estou emocionado. O movimento tá... Meus irmãos, se o movimento está gostoso, curte o movimento de Deus. Não precisa querer inventar. Se Deus não mandou tu falar, não fale. Se Deus não mandou você abrir a boca, não abra. E eu sei quantas vezes que lá na minha imaturidade eu passei da risca. E quando eu estava vindo essa informação, eu falei, meu Deus, já vivi isso. E é como ele disse, depois fiquei dias ali matutando, meu Deus, porque isso traz desgaste emocional. Então, quando Deus disser para você falar algo, vá até a linha de Deus. Quando ele mandar você calar, chega. Chega. Então, a lição é poderosa. Há um momento em que o Espírito nos abre para falar, mas também um momento em que nos convoca ao silêncio. E a maturidade espiritual é aprender a distinguir os dois. É por isso que Jesus disse, seja o vosso sim, sim, o vosso não, não. O que disso passar vem do maligno. Mateus 5:37. Fale o necessário. Fale o que foi revelado, não se emocione. A linguagem clara, ela nasce de uma vida interiormente ordenada. Quem não vive em solitude tende a usar palavras para gerir sua imagem, para se defender, para controlar. Quem vive em solitude aprende a falar menos e a dizer mais. Amém?